Olá, seja muito bem-vindo. Sou Glícia Neves e esse é o seu programa Intimidade. Nele nós vamos falar sobre sexo, sobre sexualidade, sobre relacionamento, dicas para apimentar o relacionamento e tudo para deixar você mais informado sobre o assunto sexualidade. Fique conosco e você vai desfrutar uma infinidade de conhecimentos para que você possa vivenciar a vida 2 com muito mais tranquilidade, leveza e prazer, é claro. O nosso programa está começando agora e a gente tem 3 blocos que estão imperdíveis. Nesse primeiro bloco vamos ter o Divã comigo, Glícia. No segundo bloco a gente tem entrevista com especialistas. Vamos falar sobre estética íntima. E o último bloco, para que você fique conosco aí até o final, você vai aprender a ser uma mulher mais sedutora e atraente. Então está no ar o seu programa Intimidade. E o nosso quadro Divã com Glícia Neves vai iniciar por um assunto bem polêmico que é um dos mais pesquisados no Google: traição. Você já traiu? Você já foi traída? Então a gente vai abordar esse assunto que é tão recorrente dentro dos relacionamentos. Hoje em dia, homens e mulheres andam praticamente com o mesmo percentual aí. Antigamente era uma característica considerada mais masculina, mas hoje as mulheres também andam traindo muito. E você? Você é daquele que coloca chip no outro, que pesquisa, que vasculha, que procura por uma traição? E o que acontece quando você descobre que está sendo traída? Você perdoa ou você não perdoa? Então fique de olho aí que aqui no Divã nós vamos responder essas perguntas para você. E para começar, qual o seu posicionamento sobre o assunto traição? A gente observa que homens e mulheres têm posicionamentos diferentes. Normalmente, quando se inicia um relacionamento, o homem deixa isso bem claro para a nova parceira de que ele não aceita esse assunto. E a mulher vai falar das vezes que ela foi traída e relata aquilo como se ela fosse vítima da situação. E aí começa aquela desconfiança, porque você traz nos relacionamentos anteriores traumas que foram mal resolvidos e você já entra no relacionamento também esperando ser traída. Começa a monitorar a rede social, celular. E muito mais importante do que esse monitoramento, porque isso é uma prisão para você, é você deixar claro o seu posicionamento sobre o assunto. Porque para você falar isso, você tem que pensar a respeito. Você aceita ou não a traição? O que você faz quando você descobre que foi traído? Qual é o seu posicionamento sobre esse assunto? Isso, deixar claro isso para o parceiro é muito mais importante do que ficar vigiando ele para saber se foi ou não foi traída. Você vai colocar ele para fora, você vai se separar? Qual vai ser a sua condução a respeito disso? Então, quando você já faz esse posicionamento no início do relacionamento, ou mesmo durante o relacionamento que já iniciou, o homem vai saber mais ou menos como se conduzir. Ele sabe que se ele vacilar, talvez não vai ter retorno, não vai ter perdão. Mas se você, diante disso tudo, dessa descoberta da traição, não quer se separar, quer permanecer no relacionamento, o que você vai fazer? Porque o relacionamento está dando indícios de que tem algo para ser resolvido. Porque a traição ela não acontece quando o relacionamento tem harmonia realmente. Quando tem sintonia, quando tem diálogo, quando o sexo é bom. A traição não tem brecha quando o relacionamento está preenchido. Então você vai continuar nesse relacionamento. E qual é a sua mudança de comportamento para que o seu parceiro ou a sua parceira não vá cometer esse tipo de deslize? Então, perdoar ou não? Eis a questão. E a gente tem alguns parâmetros que você precisa levar em consideração se você está vivendo esse drama na sua vida. Se você for permanecer no relacionamento, primeira coisa, você precisa avaliar quais são os aspectos quais são os aspectos da sua conduta, do seu comportamento que precisa melhorar. Porque, como eu falei antes, se houve brecha, os dois estão deixando a desejar em alguns quesitos. Então você tem que começar a verificar por isso, porque a traição é uma forma muito doída de crescimento para o casal. Tem casais que depois de uma traição voltam muito mais fortes, mais felizes, corrigem o que precisam para que possam prosseguir. Então você decide permanecer, faz essa análise, tem que mudar essa atitude em você e tem que mudar essa atitude nele. E a pessoa que vai permanecer no relacionamento, o traído,
digamos assim, ele precisa entender que a pessoa que foi traída vai demorar um pouco a voltar a confiar. E as atitudes precisam ser coerentes com isso. Então você vai sair, tem que dizer onde você está indo, tem que dar mais feedback, até que essa construção da confiança seja restabelecida. Mas se você for permanecer no relacionamento e você não esqueceu o que ficou para trás, não esqueceu o episódio, você e ele vão estar fadados ao sofrimento. Porque só vai funcionar se de fato você perdoar. E o perdão, ele tem que ser: ok, você errou, aprendemos os dois, vou corrigir o que precisa, você vai corrigir o que precisa, e não se fala mais no assunto. Esse perdão onde você volta e meia fica dando indiretas, continua pesquisando nas redes, olhando o telefone celular e diz que perdoou, isso não é perdão. Vocês dois continuam presos ao mesmo assunto. E isso vai gerar dor, sofrimento e possivelmente uma traição. Então, se você está passando por essa dor, se é algo realmente que é uma dor profunda, que chega a ferir a nossa alma, avalie. Vai permanecer? Trabalhe essa sensação e esse sentimento do perdão. Não, eu quero finalizar porque eu não aceito perdão, mas de qualquer forma você precisa perceber onde você errou para não repetir isso nos outros relacionamentos. Estamos de volta e agora aqui no nosso quadro Conversa com o Especialista. Hoje nós vamos falar sobre estética íntima. Você já ouviu falar? Tem mulheres que têm muita dificuldade, principalmente com a autoestima, na hora de se entregar para o parceiro, por questões estéticas da própria região genital. E a doutora Mayara Cabral é uma pessoa referência nesse assunto. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Glícia. Conta pra gente a sua especialização, né? E como que a medicina hoje, dentro da área da estética íntima, pode ajudar na autoestima das mulheres. Hoje, a gente tem visto cada vez mais as mulheres se preocuparem com essa parte da estética íntima, com o seu bem-estar íntimo, com a aparência da sua região íntima. E elas têm vindo cada vez no consultório buscar essa harmonização, igual a gente tem a harmonização facial, a gente também tem a harmonização íntima. E elas têm buscado bastante esse seu bem-estar. Doutora Mayara, quais são os procedimentos mais procurados pelas mulheres sobre a estética íntima? Temos dois principais procedimentos que são os mais procurados, que é a ninfoplastia, que é a redução dos pequenos lábios. Algumas acabam falando, mas são os grandes lábios. Não, são os pequenos lábios. E também o laser de CO2, que é muito procurado para estreitamento de canal vaginal e melhora do ressecamento. Varia muito de acordo com a faixa etária de cada paciente, a procura mais de um ou de outro. Existe uma idade para a mulher iniciar um procedimento desse? Porque hoje a gente sabe que, por exemplo, a mama, né, independente da idade, é avaliada e o médico acaba colocando. Nessa questão da região íntima, existe uma idade mínima para se iniciar um procedimento de algo que a incomode? A gente tem buscado só fazer procedimentos estéticos, principalmente na região íntima, depois de uma maturação sexual. Isso acontece fisiologicamente, o desenvolvimento das mamas da região íntima depois dos 16 anos, 18 anos, mas a gente pensa principalmente em uma maturação psicológica mesmo, sexual da paciente. Doutora Mayara, ela também é ginecologista. Como que a mulher consegue avaliar? Porque a estética do corpo, você tem aquela questão da imagem, de comparar. A parte íntima você não tem essa comparação tão forte. Como que a mulher chega a despertar e falar assim, não, eu preciso fazer uma cirurgia nos pequenos lábios, ou diminuir o clitóris. Como que ela tem essa consciência de que ali pode ficar esteticamente mais harmonizado? Geralmente é o que incomoda mesmo. Quando é ressecamento vaginal, ela começa a se sentir menos lubrificada, ter aquela sensação de que a vagina está frouxa e acaba buscando o ginecologista. E muitas vezes não buscam, fica com isso guardado para elas têm vergonha de falar até mesmo para o ginecologista. E eu vejo isso todos os dias no consultório. Infelizmente, elas carregam isso anos e anos e anos sem conversar com alguém. E a questão da ninfoplastia
elas passam a observar que aqueles pequenos lábios estão mais para fora ali, às vezes dobra na calcinha, às vezes dobra para poder ter relação e acaba dificultando a penetração, e tudo isso incomoda a paciente ao longo dos anos. Então essa mulher, ela começa a se sentir um pouco diminuída, né? Ela começa a se sentir diferente das outras mulheres. E hoje em dia também a nossa indústria sexual, ela tem mostrado bastantes filmes, é uma coisa que a gente tem muito mais acesso e acaba sendo visto. Estão criando uma referência, digamos assim, da perfeição íntima da mulher? Mais ou menos. A gente tem uns parâmetros que a gente usa como base, até mesmo na hora de fazer essas cirurgias de harmonização estética íntima, que a gente consegue saber, olha, esses pequenos lábios realmente tem que diminuir um pouco, esse clitóris está muito hipertrófico, precisa reduzir, essa flacidez da vulva precisa ser corrigida, é muito comum nas pós-bariátricas, tá? Essa flacidez da região dos grandes lábios acontecer, e a gente acaba tendo como corrigir tudo isso. E você percebe que existe, por exemplo, algumas vezes nas pacientes que você atende, a motivação pela busca estética é pelo parceiro? Nem sempre. Graças a Deus esse tabu está sendo quebrado. Nós mulheres estamos nos libertando dessa questão de querer satisfazer só o parceiro e passar a querer se satisfazer. Sim. Então a gente hoje tem um exemplo, a ampliação do ponto G. A gente consegue ampliar o ponto G da mulher através de preenchedores para que ela consiga ter uma melhor resposta neste momento do ato sexual, para estimular melhor o orgasmo. E foi muito interessante você falar sobre isso, porque as mulheres ainda têm dúvida até hoje se o ponto G existe ou não. A gente sabe que a estimulação do orgasmo acontece de duas formas. Da estimulação clitoriana e da estimulação do ponto que a gente considera 3 a 4 centímetros dentro do canal vaginal, que é considerado o verdadeiro ponto G, né? Então a gente amplia essa região do canal vaginal e acaba tendo um melhor estímulo desta área e do clitóris, quando às vezes ele está muito, tem muito capuz clitoriano em cima, a gente retrai um pouco esse capuz. Quando às vezes é um clitóris que está muito grande, ela tem vergonha às vezes desse clitóris, ou porque nasceu assim, ou por algum estímulo hormonal, principalmente a testosterona, adora a testosterona, mas algumas pacientes podem ter este aumento, e a gente consegue fazer uma harmonização dessa forma. Tá vendo? Então, se a sua parte íntima incomoda e existe uma forma de melhorar, hoje a medicina consegue proporcionar isso. Conseguimos. Esses procedimentos ainda são feitos só em clínicas particulares, não tem um atendimento da rede pública. Não, infelizmente a rede pública não atende procedimentos estéticos. A gente só consegue fazer esses procedimentos que são, apesar de ser de saúde, né? Mental, sim, sexual, a gente só consegue fazer na rede privada. É porque a OMS garante a questão da saúde mental, né? Física, emocional. E, por exemplo, a mulher, quando ela tem um clitóris mais desenvolvido, ou os pequenos lábios também mais desenvolvidos, como você mencionou, atrapalha durante a penetração. E às vezes até proporciona dor. Sim. Nem esses casos ainda são considerados só estética. Só estética. Então, mas existe forma de melhorar. E a doutora Maiara, assim como outros especialistas também, né, estão levando para você esse tipo de procedimento, e isso é muito bom. Porque nós mulheres sofremos muito com, avança-se muito em relação à questão da sexualidade masculina, mas da feminina nem tanto. Exatamente. Tem quanto tempo, por exemplo, que esse tipo de procedimento está sendo feito no país? Olha, já tem bastante tempo. A gente sabe que já existe a ninfoplastia e há mais de 20 anos, com certeza mais uns 30 anos, mas é muito pouco procurado. E é muito pouco falado, porque não é algo que a médica não pode colocar isso no outdoor e divulgar, né? Mas essa informação é muito pouco levada para as pessoas. Então, quando a gente pega ali a lista da quantidade de procedimentos que vocês oferecem, você fica, meu Deus, tem procedimento para isso tudo? Existe isso tudo, né?
Então, gostaria aqui de agradecer, né? A gente vai finalizar a participação da conversa com o especialista, com a doutora Maiara. Muito obrigada pelas suas informações, né? Pelo seu esclarecimento. E fica aí para você a reflexão e o pensamento. Se essa parte íntima te incomoda, está na hora de você sair da sua zona de conforto e procurar uma forma de melhorar. Porque como, tem como. Tem como, tem. Então, até o nosso próximo bloco. Então, gostaria aqui de agradecer a participação da doutora Maiara Cabral, ela que generosamente colocou para a gente aqui essa informação tão importante. Então, que fique claro para você que está nos assistindo, nós não estamos fazendo um apelo estético, simplesmente estamos dizendo para você que aquilo que te incomoda tem como resolver. E às vezes até que passa tanto tempo, né, com aquele incômodo e não sabia que tinha esse tipo de informação. Então, muito obrigada, doutora. Obrigada, Elisa, pelo convite. Estamos aqui à disposição. Fique agora com os nossos comerciais e no próximo bloco você vai aprender como se tornar uma mulher mais atraente e sedutora. E já vai! Estamos de volta e agora o nosso quadro Chama Acesa. Nós falamos hoje aqui no programa sobre traição e normalmente quando isso acontece nos relacionamentos, essa chama ou ela está pequena ou ela simplesmente apagou. E tem algumas coisas que você pode fazer no seu dia a dia para manter a chama do relacionamento acesa. É igual andar de carro, você precisa abastecer diariamente, não adianta encher o tanque de uma vez só, que esse combustível ele vai acabando. Relacionamento é isso, é construção, é dia a dia. Então o que você faz hoje interfere amanhã, o que você faz amanhã interfere no outro dia e assim se constroem relacionamentos duradouros. E a nossa dica hoje do Chama Acesa é para que você possa ser uma mulher mais atraente e confiante. Então alguns aspectos aqui são muito importantes. O primeiro é, você precisa se sentir confiante. A confiança é uma coisa que a gente desenvolve. Então, quanto mais você se promete alguma coisa e você faz, você dá a sua palavra e você cumpre, você, por exemplo, você decide iniciar uma atividade física e você de fato começa. Aquilo vai gerando em você uma sensação de confiança, porque você sabe que quando você fala que você vai fazer uma coisa, você faz. A forma de você sentar, a forma de você andar, a cabeça erguida, são atitudes simples que vai desenvolver a confiança em você. Então, se você é uma mulher hoje, você tem dificuldade de se olhar no espelho, de se encarar, ou fica o tempo todo se comparando com outras pessoas, principalmente nas redes sociais, abandone tudo isso. Olhe no espelho e comece a reconhecer as suas qualidades. Essa é outra dica importante para quem quer ser mais atraente e sedutora. Porque isso não são coisas que a gente compra para usar. É algo que a gente sente internamente e o outro começa a perceber também. Então, tudo aquilo que foi repetido para você várias vezes, inclusive talvez alguém dizendo que você está acima do peso, que você não é bonita, que você é burra, que você é isso, que você é aquilo, você não ouviu uma vez só até você acreditar. Então, o processo de você começar a se sentir mais confiante precisa ser também repetido, repetido e repetido. Nós aprendemos por repetição. Por exemplo, qual que é o seu nome? O seu nome, para que você saiba hoje qual é, você ouviu ele ao longo da sua vida desde que você era um bebê. É por isso que você sabe como você se chama. Então, as qualidades que você quer adquirir, você também pode repeti-las até que elas se tornem verdade. Então, vá para o espelho, se olhe, sem se criticar, sem ficar procurando os seus defeitos físicos, simplesmente reconheça a pessoa que você é aí dentro. Porque dentro de toda mulher existe confiança, existe sedução e existe algo que é maravilhoso, que é só nosso, que é a essência feminina. Você só precisa estar aberta para que ela possa, de fato, aflorar. E outra coisa importante, se afaste das amizades negativas, aquelas amizades que só te colocam para baixo, que só criticam você. Às vezes isso acontece dentro de casa, com o pai, com os irmãos, no relacionamento, e você vai ter que filtrar isso aí. Você só aceita que algo negativo entre na sua vida quando você concorda com aquilo.
Se você começa a se achar realmente confiante, merecedora, digna de amor, digna de respeito, as outras pessoas vão passar a te olhar dessa forma e a se comunicar com você de forma que não vai te agredir também. E, em última instância, se essas amizades de fato não mudarem, mude você as amizades. Se tornar uma mulher mais atraente e sedutora é uma busca diária. Depois que você de fato começa a se sentir assim, os outros também vão te olhar assim. Então a vida ela é uma construção maravilhosa, porque não existe uma regra e não existe um padrão, né, para que você possa seguir. É você que faz esse padrão. Então, como você quer ser vista? Como você quer que as pessoas te olhem, que as pessoas te tratem? Comece a fazer isso com você mesmo e você vai ver essa magia acontecer. Então, o exercício do espelho é algo realmente muito importante para que você comece a desenvolver tudo isso. Então, compre um espelho, comece a ter mais intimidade com o espelho, a se olhar mais frequentemente, a buscar o seu lado positivo e não negativo. Use esse reflexo com as coisas boas, que eu tenho certeza que você vai encontrar uma mulher extremamente interessante e que merece sim ser respeitada, que merece ser amada e que merece tudo que a vida pode te proporcionar, muito mais amor. Então, obrigada por você passar esse tempo aqui conosco. O nosso objetivo aqui é te ajudar a viver uma vida realmente mais feliz, mais prazerosa, com muito mais entendimento, você vivenciar o relacionamento a dois com muito mais leveza, porque a vida, gente, ela não tem manual de instrução. Então, a gente aprende as duras penas a ser esposa, aprende a ser mulher, aprende os papéis já no sofrimento. E o nosso objetivo aqui é que você não precise passar por isso, desde que você comece a desenvolver aí um pouco mais de conhecimento e sabedoria para passar pela vida de maneira mais suave e mais feliz. Quero agradecer também aqui aos nossos parceiros, a Majesty Joias Contemporâneas, que tem joias belíssimas, entrega em todo o Brasil, a Lalix, que as roupas da Glícia são de lá. Agradecer ao Jean Faber, da Kikyo Propaganda. Então ele está aqui comigo ali do outro lado, está fazendo uma grande diferença para levar esse conteúdo para vocês. Muito obrigada. Eu sou Glícia Neves e esse é o seu programa Intimidade.